Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos frequentadores, aos internautas, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo, de esclarecimento dessa doutrina consoladora. Hoje teremos o nosso irmão Berg Baraúna, que vai nos falar sobre a lei do amor, um tema da maior importância em todos os tempos, já que foi isso que Jesus pregou para todos nós. Deixou o exemplo do amor incondicional, do amor universal, para que nós seguíssemos o seu exemplo. E para iniciar os trabalhos da noite, vamos nos harmonizar com o mundo celestial, em nome de Jesus, para que possamos colaborar com a espiritualidade amiga da casa, que se encontra aqui coordenando esses trabalhos, e possamos absorver a mensagem do nosso irmão, para que possamos aproveitar em todos os detalhes a sua mensagem de fé, de esperança, que vai nos trazer, proporcionar as condições do nosso processo evolutivo. Isso é um processo lento, constante e infinito, que precisamos cultivar para o agradecimento do nosso espírito a caminho da luz. E assim, em prece, passa a palavra ao nosso irmão para que traga a sua mensagem. Muita paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças, que somos todos nós, galgando nessa estrada imensa da vida, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as horas. Muita paz para todos. Trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, lá em Casa Amarela. E é com alegria que nós estamos aqui, caminhando para Jesus, para conversar um pouco sobre essa doutrina consoladora, a doutrina de Jesus Cristo. E aí a gente, quando intitulamos, e nos foi pedido a temática, e nós colocamos a lei de amor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, eu fiquei a indagar para mim mesmo. E aí eu queria compartilhar com vocês essa pergunta que a qual eu fiz para mim. O que é que nós estamos fazendo dos nossos sentimentos? Não precisa ninguém responder. Mas o que é que nós estamos fazendo dos nossos sentimentos? Nós estamos observando o conflito da Rússia com o país da Ucrânia, onde milhares de vidas estão sendo ceifadas devido ao orgulho, vaidade, egoísmo humano. Já estamos vendo aí também os conflitos das Coreias, as duas Coreias, do Norte e a do Sul. O poderio humano desenfreado, trazendo uma incúria de maldade, de perversidade, de destruição. Percebemos também famílias brigarem uma com a outra. Irmãos, irmãs, devido a pensamentos ou ideais políticos. Não vou falar de política, porque tribuna espírita não é lugar de falar de política. Tribuna espírita é lugar de falar de evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas fiquei tão triste em ver os nossos sentimentos humanos ser rebaixado a tão pouco de irmão brigar com irmão porque pensa de outra forma. Já nos disse Voltaire, século XVIII, mais ou menos. Voltaire, ou Voltare, como alguns chamam, dizia assim: não aceito a sua tese, mas respeitarei o direito de o dizê-la. Respeito. Palavra muito bonita, que nós devemos aprender a comportá-la dentro de cada um de nós. Respeito. E não importa se o fulano tem um ideal B, um ideal C, se vai pensar no político A, B ou C, mas que respeitemos e não rebaixemos os nossos sentimentos, porque nós somos cristãos, ou nos dizemos cristãos. E se nós nos dizemos cristãos, e principalmente espírita, porque está bem claro aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido, advento do Espírito de verdade. Com os Espíritos, ele nos relata e nos chama a atenção. Espíritas, veja, espíritas. Ele está dizendo evangélicos, católicos, espíritas. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o que é que nós estamos fazendo do nosso sentimento? Eu fico a perguntar isso. Estou perguntando para mim constantemente. Então, percebendo a incúria de alguns governantes, Coreias, Rússia, Ucrânia, o governante que incita violência, ele não me representa. Tenhamos cuidado com os nossos sentimentos. Amemos-nos muito uns aos outros. Foi a proposta que o Cristo nos trouxe. Allan Kardec deixa bem claro na Revista Espírita que o espírita tenha cuidado de se bandear, né, ir para o lado político, né? Que ele se afaste de qualquer pensamento de cunho político. Quem quiser se candidatar, pode se candidatar. Bezerra de Menezes foi deputado. Entrou, mas eu acredito que Bezerra de Menezes viu, e nós sabemos a criatura que é Bezerra de Menezes, esse médico conhecido como o médico dos pobres, uma criatura tão bela, que quando retornou para o plano espiritual, Bezerra de Menezes, quando se acorda no mundo espiritual, se eu não me engano, Celina está ao lado dele, e ele vê aquela zoada lá fora. Que zoada é essa? Celina o chama, vem ver Bezerra. E quando ele abre a janela, muitos lencinhos estavam balançando em alegria do retorno desse espírito tão grandioso. E aí, Bezerra, alguns conhecia, mas muitos não conhecia. E Celina lhe diz: estes são aqueles que a qual tu ajudaste quando estava lá na terra. Bem nos diz Emmanuel, o bem que tu praticares em algum lugar será o teu advogado em toda parte. É verdade. O bem que nós fazemos em algum lugar, seja ele onde for, é o nosso advogado em toda parte. Expandir o amor. Esquecer esse homem velho, esse homem egoísta, vaidoso,
prepotentes que somos nós. E por isso, chamo a atenção, a nossa atenção, porque eu me incluo no meio, para que não entremos nessas ondas de negatividades, de guerras, de lutas, de disputas, e implantemos o amor do nosso Senhor Jesus Cristo em cada um de nós. Isso eu preciso dizer. Quem quiser que reclame, mas nós temos que ser firmes. Jesus era firme. Eu não sigo aqueles que implantam raiva, violência. Eu sigo a Jesus Cristo, o meu Salvador, o nosso Salvador. Aquele que nos trouxe a mensagem libertadora do amor. E aí, no sábado que eu tive aqui, eu me lembro que eu comecei uma palestra mais ou menos para falar de amor desta forma. Vamos imaginar. Eu acho que quem estava aqui vai escutar novamente, mas quem não estava vai escutar. E quem já ouviu vai ouvir novamente e vamos lá. Vamos imaginar. Eu convido vocês todos, a todos nós a imaginar. Imagine nenhum paraíso em cima e nenhum inferno embaixo. Logo, as leis são heliocêntricas, não é geocêntricas. Porque o geocentrismo catalisava ou mostrava que o nosso planeta era o centro do universo. E que o Sol é que girava em torno do nosso planeta, todos os planetas, né? Na verdade. Mas, através do heliocentrismo trazido por Galileu Galilei, nós sabemos hoje que os nossos planetas existentes no universo giram em torno do Sol. Heliocentrismo, não geocentrismo. Que belíssimo. E Galileu Galilei, quando contestou o geocentrismo, foi levado à Santa Inquisição. Você sabe disso, né? E quando chegou lá, disseram, ou ele nega, ou vai para a forca. Vai ser condenado. E aí, ele negou, né? Mas conta-se que quando ele foi saindo assim um pouquinho, disse, mas que gira, gira. E hoje nós sabemos que gira. O nosso planeta gira em torno do Sol. Todos os planetas giram em torno do Sol. Então, imagine nenhum paraíso em cima, nenhum inferno embaixo. Logo, se estamos numa giratória, logo, uma hora estamos em cima, outra hora estamos embaixo. Então, vamos imaginar nenhum paraíso em cima e nenhum inferno embaixo. Sobre nós, apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine que não haja nação, país, nenhuma pátria que precise matar e nem morrer. Não é difícil de fazer. Imagine que não haja fome, nem necessidade. Apenas entre os homens a fraternidade. Imagine todos os homens vivendo em paz. Imagine que não haja propriedade. Vamos imaginar. Talvez vocês digam que eu sou um sonhador. Mas eu não sou só. Eu tenho certeza que eu não estou só. E um dia vocês vão estar do nosso lado. E o mundo viverá como se fôssemos um só. Um só pensamento. E isso está bem claro, mais ou menos assim, né? Numa música de uma banda inglesa chamada Os Beatles. Jovens de cabelos compridos. Eu também tinha cabelos compridos, antes de ir para o exército. Fui para o exército, raspei a cabeça, o cabelo não cresceu mais, da forma como deveria. Depois deu para cair, e agora eu estou careca. Então, mas sou fã dos Beatles.
jovens de cabelos compridos. E John Lennon, no final da década de 70, se eu não me engano, Lennon dava uma entrevista amargurado, que tudo acabou. Tudo acabou. Que nada tinha mais proveito. Aí eu sou contra John Lennon. Não concordo com Lennon, porque nada acabou. Porque também um jovem de cabelos compridos, conhecido por nós, eu acredito que vocês conhecem. Eu conheço, vocês conhecem também. Jesus nos trouxe o maior ensinamento de profundo amor para cada um de nós, ao ponto de ir ao madeiro infamante, e lá naquele madeiro infamante, já na cruz, se contorcendo, diz claramente para todos escutar: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos muitas vezes o que fazemos. É a realidade. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Vamos medir, vamos tentar medir, porque não conseguimos, o amor desse homem por todos nós, desse espírito mais belo que pisou aqui na terra. Podemos medir, porque certamente nós estávamos ali naquela época, viu, gente? Não duvidem, não. E quem sabe até perseguindo o mestre. Vamos imaginar o tamanho do amor desse espírito tão nobre chamado Jesus. Mesmo sofrendo, dizendo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Às vezes eu vou dormir pensando nessa frase na minha vida. Meu Deus do céu! Quanto amor desse homem por todos nós. E nós esquecemos tanto. Estamos aqui na casa espírita, ou estamos numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, seja ela qual for. Recebemos tão bem as palestras, as conversações do padre, do pastor, mas, saído alguns minutos, o homem velho se manifesta. Basta cutucar. O que é que falta? E o Espiritismo, através do pensamento lógico da reencarnação, temos que compreender que, além túmulo, nós levaremos esses sentimentos. Seja ele de mágoa, de ódio, de rancor, e seja ele de amor, de bondade, de justiça, de perdão. Porque nós alimentamos esses sentimentos em nós. Mas cabe entender qual é aquele que nós queremos. Permitam-me vocês, nós já estávamos começando por um jeito, mas agora eu vou até mudar um pouco, porque eu estou vendo uma criancinha aqui, uma menina ali, e eu lembro da minha sobrinha, sabe? E ela, apesar de ser uma menina especial, mas ela me chama muito para assistir As Aventuras de Ladybug. Ladybug Cat Noir. Eu estou assistindo com ela. É o monster para as crianças, né? É o auge das crianças. E quando eu estou assistindo com ela, e aí eu começo a perceber algumas coisas tão interessantes nesse desenho. Quando uma pessoa está com raiva, com um sentimento, e tem um vilão chamado Oxmoth, um negocinho assim. E ele, quando joga uma borboleta negra, e a borboleta negra sai voando, e toca na pessoa que está com raiva, ou está com um sentimento negativo, e aí a pessoa se transforma numa coisa negativa. E aí é que entra Ladybug e Cat Noir para combater. E ela, com o ioiôzinho que ela tem, um ioiô de luz,
ela pega, quando ela joga um ioiô, e quando bate na pessoa, a pessoa se transforma, justamente a borboleta sai, o ioiô acasala a borboleta, e a borboleta fica branquinha, clarinha, né? E a pessoa volta ao normal. Então, eu achei tão interessante esse desenho, porque reflete a nossa realidade muitas vezes. Quando nós não alimentamos o amor em nós e ficamos à mercê de pensamentos negativos, odientos, raivosos, cuidado, porque a borboletinha negra pode chegar perto de cada um de nós. Veja, uma coisa tão simples num desenho animado. Cuidado. Cuidado com os nossos sentimentos. Por isso eu perguntei, o que é que nós estamos fazendo dos nossos sentimentos? Para que a gente não possa ser levado por uma onda negativa, influenciadora de destruição. E somos nós responsáveis. Hoje, como espíritas, sabemos que como nós pensamos, nós atraímos pensamentos iguais. Aqui eu estou vendo muitas pessoas encarnadas, mas também muitas desencarnadas. Vocês sabiam disso? Que salão está cheio, tem muita gente aqui. Não duvidem disso. Não é porque nós não vimos que nós vamos desacreditar. O ar está aqui, ó. Nós estamos vendo ele, mas nós podemos senti-lo. Oh, ai. De graça para cada um de nós. Os espíritos também sobrevivem. E eles estão aqui. Então, os nossos pensamentos têm que ser balizados na conduta do amor, para que realmente possamos atrair sentimentos iguais. Está aqui, ó, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos à altura do progresso feito. Na sua origem, o homem só tem instintos, é verdade. Na nossa origem, logo no começo, nós temos instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa em seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. Não diz o espírito Lázaro aqui. E é verdade. Nós muitas vezes queremos rebaixar a lei de amor. E achamos que o amor é uma coisa tão banal. O amor, ele é mais profundo. O amor está no entendimento da caridade, como entendia Jesus. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, para com todos. Eu vou ser benevolente para com ele porque é meu amigo, né? Eu gosto dele, mas não vou ser benevolente para ele porque chatinho, me incomoda muito. Não, eu tenho que ser benevolente para ele e para ele também. Benevolente para com todos. Indulgência para as fraquezas alheias. Porque nós necessitamos de indulgência também. Porque somos falhos. E perdão das ofensas. É o BIP de Jesus. PIB.
né? O BIP, 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 benevolência, indulgência e perdão. Assim entendia Jesus, assim Jesus entendia o amor. E Jesus era amoroso, gente. Era amoroso. Vou citar uma parte muito interessante, como Jesus comportava o amor, mas com a firmeza da sua moral séria. Tem muitas passagens, mas essa é clássica, que todos nós conhecemos. A passagem da mulher adúltera. Jesus, diante daquela mulher, e todos estavam ali a crucificá-la, né? Para querer jogar pedra nela. E o que é que Jesus diz? Atire a primeira pedra, mas aquele que tiver isento de pecado. Os mais velhos vão embora, né? Primeiro, cronologicamente, né? Porque cronologicamente os mais velhos foram logo embora, né? Tem mais tempo, deram mais vacilos, erraram mais, cometeram mais deslizes. E depois os mais jovens. Só fica Jesus e a mulher. E quando, diante daquela conversação, ele diz: mulher, cadê os que te acusaram? Nenhum te condenou, mulher? Não, Senhor. Veja a amorosidade de Jesus, né? Toda a moral que ele tem de poder julgar, e não julgou, e disse para ela: eu também não te condenarei. Mas depois Jesus firme, vejamos que ele não deixa de ser firme, né? Porque como diz Joana de Ângeles, Jesus compunha dois tipos de sentimentos estudados pela psicologia: o animus e o anima. O animus, a firmeza do homem, né? Aquela segurança, a trepidez, né? E o anima da mulher, a docilidade, o carinho, o cuidado, o zelo. A mulher é mais zelosa, nós bem sabemos disso. E aí, Jesus entra naquela delicadeza, mas depois entra numa firmeza, porque precisava, porque a sociedade judaica, né, os fariseus, principalmente da época, né, eram realmente pessoas que tinham um certo machismo, podemos dizer. Era uma sociedade machista. E precisava de uma voz firme. E Jesus era firme em alguns momentos. E foi quando ele disse para ela: eu também não te condenarei, mas vais e no futuro e não pequeis mais, para não te acontecer coisa pior. Jesus advertia. Veja a firmeza do mestre. Sem deixar de ser amoroso. Se fosse eu, Alcidenberg, por que você errou? Errou porque quis. Não é assim que a gente muitas vezes diz para as outras pessoas? Por que você errou? Errou porque quis. Agora sofre as consequências. Jesus não dizia isso. Então vejamos bem o sentido dessa palavra caridade, que é amor, como Jesus entendia para cada um de nós. E nessa passagem mostra esse homem amoroso que é Jesus. E que nós, muitas vezes, desconhecemos. É sério, né? Vamos lá para a lição. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atento, pois essa palavra ergue o lápide do túmulo vazio. E a reencarnação triunfando da morte revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Sabe qual é a palavra? Foi falada aqui. Reencarnação. Porque a reencarnação é essa proposta de amor, de transformação para cada um de nós, de mudança desse homem velho que está em nós, para sermos criaturas melhores.
Eu contei aqui já, mas vou contar novamente. Eu estudei numa escola lá no Vasco da Gama, onde eu resido até hoje, em Casa Amarela, e nessa escola tinha um aluno lá que me perseguia. Olha, eu não sou exemplo de nada, hoje, gente. Por favor, não pense que eu sou exemplo. Exemplo é Jesus. Quem achar que eu sou exemplo de alguma coisa, me leve para casa. Esse docinho que sou eu, viu? Quiserem me levar, me levem. Depois vocês me mandam de volta. Agora, se vocês ficarem vivos. Mas um aluno que batia em mim demais. Meu Deus, como eu apanhava. Magrinho, apanhava. E esse aluno, o nome dele Sandro, né, já desencarnado, ele bateu em mim tanto, e teve um momento que eu não aguentei mais, eu empurrei ele para poder fugir. E ele caiu em cima das bancas, a minha professora, dona Conceição, veio, pegou nós dois e levou para a secretaria. Ele tinha várias reincidências de coisas agressivas na escola, e o que é que aconteceu? Ele foi expulso da escola. Já tinha sido advertido várias vezes, mas eu fui o causador da expulsão dele. Ele pensou dessa forma. Rapaz, eu não passava na rua desse aluno, não, desse coleguinha, não. E certa feita ele me encontrou numa quadra de futebol. Rapaz, eu apanhei, viu? Eu tive que correr para casa. Separaram assim, menino de 12, 13 anos de idade. Passou-se um tempo, depois, acho que meus 15, 16 anos, nessa faixa, talvez menos, eu estava passando na igreja católica, a igreja do Padre Severino, eu não era espírita ainda, conhecido Padre Severino, deu muito cascudo na gente, capelão do exército, mas era gente boa. E aí, um colega nosso chamado Reinaldo disse assim: ó, Berg, sabe quem está sendo velado aí dentro da igreja? Eu fiz, não, Sandro. Eu fiz, é o quê? Sandro é. Ele pegou, meu Deus. Fui lá para ver, né? Entrei. Eu era muito perseguido por ele. E quando eu entro, eu fui lá dentro do caixão, todo mundo olhando. Quando chegou a minha vez, eu fui olhar, olhei assim, me certifiquei que era ele. Eu não vou negar para vocês. Não vou negar o como eu pensei na hora. Eu disse assim: muito obrigado, meu Deus. Me livrei. Eu disse isso pelo pensamento. Não falei, mas eu disse isso. Me livrei. Mas hoje, com o espiritismo, nós sabemos que não é bem assim. Esse espírito pode carregar a sua mágoa, o seu ódio, no além-túmulo e me perseguir. Hoje eu oro muito por ele, como oro por alguns que ainda tenho a oportunidade de encontrar nas reuniões mediúnicas, né? Nas reuniões que algumas pessoas me falam. Então a gente tenta orar por esses espíritos, porque a gente não se livra desses espíritos. Eles vão nos perseguir. Então nós temos que transformá-los através da prática do amor, através do exercício do perdão. Então eu espero que hoje esse espírito já está reencarnado, não sei, o meu amigo Sandro, eu chamo de meu amigo, ele possa estar com outro pensamento, outro tipo de renovação. Então, cabe a cada um de nós alimentarmos bons sentimentos. Cuidado com as cisâneas, com desrespeito ao outro. E outra, eu costumo dizer o seguinte: as palavras ferem, gente. Cuidado. Cuidado com as palavras. As palavras ferem. Então, não vamos dizer algo que, de repentemente, possa magoar o nosso irmão. E eu digo de passagem, né, que as palavras ferem mais do que até uma tapa dada no rosto. E eu não sei por quê. Essas mágoas sempre vêm das pessoas que nós mais adoramos.
Porque se viesse de uma pessoa que a gente não conhece, né? A pessoa não conhece, então. Mas aquela ofensa, aquela mágoa sempre vem daquela pessoa que a gente tem mais amor, mais carinho. E aí a gente lembra daquela frase, né? Até tu, Brutus. Então, o amor é um sentimento que nós temos que alimentar dentro de cada um de nós. Por favor, quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo para vocês, não. Eu estou falando para mim também. Minha boca está aqui, ó, bem perto do meu ouvido. Quando nós somos chamados para uma tribuna espírita, não é porque nós somos santos, não. Nenhum tribuno espírita, expositor, seja ele qual for, ou dirigente de casa espírita, ou dirigente de reunião mediúnica, somos nós criaturas doentes da alma. Estamos aqui por necessidade. Não é por privilégio, não. O expositor já é um anjo. É como dizia um querido amigo nosso, Hermes, já desencarnado, expositor espírita também. Ele diz assim, um anjo das asas quebradas e da luz apagada. Eu sou um anjo das asas quebradas e da luz apagada. Estou tentando acender a minha luz, né? Restaurar as minhas asas, como diz o ministro Fracos no livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier. Aquele livro que fala sobre aquele espírito muito grosseiro chamado Gregório, chefe de uma zona pervertida no mundo espiritual. Então, o ministro Fraco, logo no começo da obra, ele desce, dizendo mesmo assim, na época dos nossos irmãos neandertais, tirava-se a vida do semelhante a golpe de sílex. O que é sílex? Era um material cortante que a qual eles manipulavam para caçar. Então, veja, no seu início, o homem só tem instintos. Avançado e corrompido, tem sensações. Instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é amor. Quanto nós não mudamos de lá para cá? Na época dos nossos neandertais, tirava a vida do semelhante a golpe de sílex. Caçava, mas também tinha briga. E se tirava a vida um do outro. Mas diz o ministro Fracos, na obra Libertação. Mas hoje, em dias atuais, tiramos a vida de um semelhante com um tiro de fuzil. Não são palavras minhas. Leiam a obra lá, Libertação. Porque quando John Lennon falou amargurado que tudo acabou, é porque dizia ele que os homens estavam financiando armas para matar. E arma é para matar. Então, quem diz é o ministro Fracos. Hoje, em dias atuais, de tanta tecnologia. Olha, está sendo gravado. Essa palestra depois vai estar na rede. Nós falamos com uma pessoa através de um aplicativo chamado Google Meet, do outro lado do mundo. A nossa palestra lá no Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio está sendo feita online e também presencial. Tem alguns idosos que já não podem ir, estão assistindo de casa. Então, veja que beleza. Mas também nós sabemos que são aparelhinhos como esse, como aquele ali, ó, o notebook ali, computadores, e através de uma rede chamada internet, que também se desenvolve, eu já falei isso aqui, vou falar novamente, redes pestilenciais, redes de pedofilia, rede de prostituição, e nós sabemos que existe. São para mais de 1000 sites pornográficos existentes. Nós sabemos disso, que existe. Porque o homem ainda falta abraçar em si o amor, porque as ferramentas lhe chegam à mão para desenvolvimento, para o bem. O homem é que ainda não aprendeu a utilizar para o bem, utiliza para o mal. Infelizmente, é a realidade. É por isso que eu digo, o dinheiro, ele é bom,
Não, ele não é bom, não. Dinheiro não é bom, não. Vocês querem dinheiro? É bom, não, viu, gente? O dinheiro é ruim? Não, o dinheiro não é ruim, não. É não, gente. O dinheiro não é ruim, não. Queira dinheiro. O dinheiro não é bom nem é ruim, né? Mas de acordo com como chega nas mãos e como nós utilizamos, está lá, no capítulo 16 aqui do Evangelho, né? Não se pode servir a Deus e a mamão. O emprego da riqueza. Qual o maior pensamento, a melhor forma de entender o emprego das riquezas? E está lá dizendo, nesta palavra, amai uns aos outros. Tudo que nos chega é para propósito do bem, mas nós é que ainda não aprendemos a utilizar tudo que nos chega num propósito melhor, para o bem de todos. Então, o exercício do amor é uma coisa que a gente tem que fazer constante. E isso começa dentro do nosso lar. Eu queria deixar bem claro, o lar é um patrimônio nosso. A família é uma célula máter da sociedade. Uma família desestruturada é uma sociedade desestruturada. Precisamos valorizar a família. Amar uns aos outros. Amar o diferente. Amar aquele filho difícil. Amar aquela filha difícil. Amar aquela mãe alcoólatra ou pai. Eu tenho um amigo que tinha uma mãe alcoólatra. Era um sofrimento dele. Muitas vezes eu dei conselho a ele, vá à instituição, tente levar ela, mas ela não vai, mas pelo menos faça a sua parte. Ele sofreu muito. Hoje a mãe já está desencarnada. O pai era equilibrado, muito tranquilo, trabalhador, mas chegava dentro de casa, era um burburinho. Muitas vezes ele me chamava para conversar. Berg, por favor, me ajuda. E eu conversava. Passa o evangelho no lar. Olha aí a importância do evangelho no lar. Passam, gente. A importância do evangelho no lar. Mesmo que a parceira ou parceiro não queira, faça isolado, faça no seu quarto, mas não deixe de fazer. Escolha um dia da semana e faça o evangelho. Faça feito uma história que eu escutei de um expositor, que o cidadão, a família não queria que ele fizesse o evangelho no lar. Perseguiam. E ele pegava e ia para o banheiro. E fazia no banheiro. Abria o evangelho no banheiro. E a família começou a notar que toda aquela hora, naquele certo dia, ele ia para o banheiro fazer o evangelho. E foi que perceberam que ele entrava com o evangelho segundo o Espiritismo para fazer o evangelho. Aí chamaram ele e disse, você pode fazer o evangelho onde você quiser na casa. Fique à vontade. Ou seja, é aquele velho ditado que nós conhecemos, né? Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Não precisa brigar com ninguém. Ah, minha esposa não quer. Não é? Eu tenho um amigo que tem uma esposa evangélica. Persegue ele só, meu Deus. E ele, com muito amor, muito carinho, tenta compreender, já foi à igreja com ele, mas ele é simpatizante da doutrina espírita, gosta. A mãe era espírita, já desencarnada, ensinou muito a ele. E eu costumo dizer, faça o evangelho, escondidinho. Vá lá no seu quarto, ele mexe com informática, vá lá para a sua sala de informática lá, né? Faça lá seu evangelho. É importante que nós façamos a nossa parte. Então, o amor tem sido esquecido por nós cristãos. Tem esquecido nós cristãos do amor. O amor é de essência divina. Todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração essa centelha desse foco sagrado. É um fato que muitas vezes pudeste contrastar.
Por mais objeto vil, criminoso que possa ser o homem, dispensa um ser por um objeto, uma afeição qualquer, ardente, prova que tudo, quando tende a diminuí-la, alcançando muitas vezes as sublimes proporções. O amor a um gatinho, a uma planta. Quantos de nós, às vezes, é uma espécie de misantropos, né? Que nós, muitas vezes, eu amo aquela plantinha. Já é o germe latente ali, né? Se desenvolvendo. É importante que nós possamos desenvolver esse sentimento dentro de cada um de nós, também para as criaturas. Não é? E aí, como é bom lembrar o que diz o apóstolo Paulo, né? Na primeira epístola ao Coríntios, e 13, né? Eita, como é belíssima essa mensagem, que eu não me canso. Que é a excelência do amor, a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse montanhas, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna ao sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, disso nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata mal, com leviandade, não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, mas busca os interesses e não se irrita. Não busca seus interesses e não se irrita. Não sustenta mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, haverão a ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então eu, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Hoje eu sou adulto, não mais penso e falo como menino. Somos criaturas adultas. O que é que quis dizer Paulo? Somos criaturas amadurecidas. Cada um de nós estamos esse fruto amadurecendo. O amor é muito mal compreendido por todos nós. Muito mal entendido. E pensamos que muitas vezes o amor é ter a pessoa do nosso lado. Ah, não, você tem que estar do meu lado. Isso não é amor. E aí isso me lembra de uma história. 2 jovens índios anelavam-se a ficar juntos para sempre. Esses 2 índios, uma jovem e um jovem, diziam para si mesmos que amavam-se e que nada deveria separá-los. Nada. Nem missão, nem nada. Eles tinham que ficar juntos, agarrados, presos uns ao outro. E foram ao pajé da tribo. E falavam para o pajé que queriam ficar juntos, que não queriam receber missão separadas, que ambos tinham que ficar juntos, porque se amavam. E o pajé disse, muito bem. Mas primeiro, vocês têm que dar uma prole, dar um exemplo para a tribo. E disse para a jovem, você vai
nas montanhas mais altas e vai me capturar uma águia. Olhou para o jovem e disse: você vai nos picos mais elevados e vai capturar um falcão. Mas vamos separar? Vocês têm que dar essa prole, esse exemplo para a tribo. Ambos têm que ir para o caminho diferente. Arrumaram-se, a jovem para as montanhas e o jovem para os picos mais elevados. A jovem conseguiu capturar a águia e o jovem também conseguiu capturar o falcão. Chegaram na tribo, entregaram ao pajé. O pajé, muito bem. Pediu para reunir toda a tribo. Pediu para amarrar um lado da pata, justamente do falcão com o da águia, amarrar as duas perninhas e ali soltem. Tentaram voar, caíam. Tentaram voar, caiu. Muitas foram as tentativas. E aí o falcão e a águia começaram a olhar um para o outro e começaram a se bicar. Quase se devorando um ao outro. E nesse momento o pajé disse: cortem e soltem as perninhas. Cortou e eles voaram. Rasaram o céu assim. E disse o pajé: assim é o amor. O amor não coloca peias, amarras, prisão. O amor é livre. O amor é libertador. Então, o amor tem que libertar os nossos corações dessas amarras dos homens velhos que existem de cada um de nós, um homem prepotente, egoísta, vaidoso. Temos que buscar lutar contra esse homem velho que existe dentro de cada um de nós. Eu, Alcidenberg, sou o meu pior inimigo. Meu inimigo não é o obsessor, não é o perseguidor espiritual. O meu inimigo sou eu mesmo. Então eu preciso me banhar de amor para poder justamente me libertar e voar mais alto. Todos nós precisamos do amor. Então, diante das ofensas, diante dos sofrimentos, diante das perseguições, ame. Mas, Berg, ame. Porque você amando, você jamais vai se magoar, quem quer que seja. Eu sei que ainda não estamos na condição de entender certas situações, mas é um exercício. E nós sabemos que não obriga dois como não quer. Então, discutir para quê? Façamos, feita a irmã Rosália, o exemplo que ela nos dá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade material e caridade moral. Calar para deixar falar o mais tolo. Deixa falar. Não é? Vamos fazer feito o Chico Xavier quando ele nos diz, através da mensagem de Emmanuel: enche uma boca d'água e faz bochecho. Eita, não tem. Procura uma torneira e enche a boca d'água. Gente, eu vou encerrar para passar a palavra para o nosso irmão. Mas eu quero fazer esse alerta para cada um de nós e vou fazer a pergunta novamente. O que é que nós estamos fazendo do nosso sentimento? Eu estou me colocando no meio de todos nós. O que é que estamos fazendo do nosso sentimento? O que é que nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita? O que é que nós estamos aprendendo como cristãos que somos? Então, vamos fazer a nossa parte. Os espíritos nos ajudam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, diante das circunstâncias da vida, volto a repetir, diante das dores, do sofrimento, das perseguições, ame e serás feliz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare hoje e sempre, e que possamos estar sempre com o Mestre amado ao nosso lado, porque Ele está aqui sempre do nosso lado, sempre que quisermos.
Não duvidem disso. Papai no céu nos abençoe. Obrigado, irmão, pela bela explanação. Como você bem disse, o amor é essência divina e, por ser divino, não pode ser egoísta, setorial. O amor é universal. Quando nós cultivamos o amor, nós estamos semeando a semente da paz. Quando nós estamos em paz, nós estamos também externando a paz para os nossos semelhantes. É uma tarefa que não é fácil, mas é preciso que cultivemos para que se torne hábito no dia a dia. E assim, agradecido ao nosso irmão Berg, mais uma vez, eu diria para que ele fizesse a nossa prece de encerramento. Levemos o nosso pensamento a Jesus. Amigo Jesus. Sim, nosso amigo Jesus. Eis nós aqui, Senhor. Esses espíritos que somos nós, encarnados e desencarnados aqui nesse salão, ainda tão rebeldes, tão preguiçosos, Senhor. Mas nós já sabemos, Senhor, do compromisso que temos para conosco mesmo. Só nos falta coragem. Coragem para seguir em frente, Senhor. Nos ampara, Senhor. Não nos esquece. Não precisa nem pedir para não nos esquecer, porque nós sabemos que tão grandioso é Ti, com Teu amor, que não nos esquece. Somos essas ovelhas desgarradas de Israel. E Tu sois o nosso bom pastor. Ampara-nos, Senhor. Envolve-nos na Tua paz, no Teu amor e na Tua luz. Guia-nos nessa estrada imensa da vida, na certeza de, seguindo os Teus rastros luminosos, haveremos de ser felizes. Que Teu amor nos ampare mais uma vez e que, sob a supervisão dos guias espirituais que assistem essa casa de oração, de trabalho e de estudo, é que pedimos a Tua permissão para que possamos devolver a palavra ao irmão que está à frente da tarefa e que todos nós possamos, Senhor, estar sobre a Tua paz, sobre o Teu amor e sobre a Tua luz incondicional. Assim, meus irmãos, concluída os trabalhos da primeira fase, mantenham-se harmonizados para o passe e que Jesus habite em nossos corações agora e sempre. Boa noite.